E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui nessa aula nós vamos falar sobre um pouco de otimização, tá? A importância de se otimizar setups no nosso robô Sets Pro 2024. Para quem já conhece o nosso trabalho aí, pessoal já está acostumado, aqui no canal do YouTube tem diversos vídeos falando sobre o nosso robô Sets Pro 2024. Inclusive essa versão tem até o modo FIMAT implementado, onde você pode utilizar fazendo preço médio ou até mesmo usando o modo FIMAT original. Faça o seguinte, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo aí, tá? Se inscreva no canal aí. Pessoal, uma coisa que a gente sempre bate na tecla é sobre a importância da otimização, por que se deve otimizar, né? Às vezes algumas pessoas nos procuram, quer utilizar o robô, acredita que é só arrastar para o gráfico que ele já vai funcionar. Bom, o robô por si só, ele vem já com uma configuração básica que é o modo padrão, que nós sempre falamos. Então se a gente vier aqui agora, aqui, ó, visualização aqui, por exemplo. Estou com o ativo SHA-USD aqui no M15, por exemplo, tá? Coloquei um saldo de 10 mil dólares aqui, tá? Aonde se você usar uma conta Cents, seria apenas 100 dólares. E eu vou mostrar para você como que ele vem. O robô ele vem com essa configuração aqui, ó. Se eu pegar aqui pré-definidos aqui, ó, ele está com a configuração padrão. Então, quando eu mando rodar um backtest, presta atenção que você vai ver, tá? Ele vai abrir operações aleatórias de compra e venda, tá? Isso não significa que ele não vai gerar lucro. Presta atenção para você ver. Ele está trabalhando aqui. Lucro ele vai gerar. Só que tem um problema que você precisa entender, tá? Essa configuração padrão é simplesmente um modo operacional muito simples e básico que o robô tem, onde ele trabalha abrindo operações para ambos os lados, realizando um preço médio e, na sequência, realizando lucro. Veja que o robô está funcionando, perfeito? Então, o que acontece, pessoal? Esse tipo de estratégia funcionaria para todos os ativos? Não é recomendado, tá? Por quê? Porque é muito importante que você, ao baixar o nosso robô Sets Pro, se você estiver fazendo o teste, assista às aulas de otimização para você entender. Porque cada ativo tem sua característica, cada ativo tem seu range de negociação. Por exemplo, se você pegar o ativo EURUSD, normalmente ele está acostumado a andar, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 pontos. Já o ativo SHA-USD, ele anda 6, 7, 8, 10 mil pontos às vezes. Então não vai adiantar pegar um setup só e achar que ele vai rodar em tudo. O objetivo dessa ferramenta aqui é deixar você, trader profissional, para você que já tem um conhecimento, uma experiência bacana. Então por isso nós fornecemos para você formas de você otimizar. Porque o nosso robô ele é preparado para que você faça as otimizações. E acredite, uma vez que você faz uma otimização, ele replica exatamente aquilo que você otimizou da sua conta real. Tá? Isso é importante você saber. Então o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo para você é como que você, por exemplo, começa uma otimização mesmo não sabendo uma otimização. O objetivo desse vídeo aqui não é fornecer para você um setup base, mas é mostrar que uma vez que você tem um robô instalado, está funcionando, fez tudo certinho, fez o registro teste de 15 dias e você vem aqui e olha e ele está trabalhando abrindo a operação igual eu estou mostrando aqui, perfeito. Então você está apto a começar uma otimização. Então significa que o seu robô já está instalado e funcionando. Significa que você deu conta de usar a ferramenta até o presente momento da instalação. Só que não fica só nisso, né? É importante você fazer uma otimização. Então se você está fazendo o teste e quer ter realmente resultado expressivo, você precisa otimizar. Uma grande vantagem do uso de Expert Advisor, principalmente os da AIFX Trade, é que você pode testar em períodos passados para ver o comportamento da estratégia. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque você só pode usar na sua conta real estratégias que você validou. Então, por isso que é muito importante você, ao utilizar um robô, rodar backtest, rodar otimização. Coisas que você não vai fazer numa operação manual. Né? Você pode pegar uma estratégia manual e como que você vai validar? Você vai ficar 1 ano, 2 anos tentando no backtest criar uma ferramenta para você ficar abrindo operação manual? Não vai funcionar. Tá? Então aqui quando você utiliza robôs de negociação, principalmente robôs profissionais,
igual o nosso robô CETES Pro 2024, que é um robô profissional, você vai ver que ao rodar um backtest você vai ter melhores resultados. Então eu vou parar esse teste aqui, tá? Tá vendo? Mesmo no modo padrão, tá? Ele gerou um pouco de lucro aqui para você, tá? Então é muito importante você entender que se você otimizar, você potencializa esses resultados. Agora eu vou passar para você aqui alguns detalhes importantes que você precisa entender. Porque tem alguns parâmetros que são de extrema importância ao se fazer uma otimização. Então, como o objetivo aqui não é te fornecer um setup base, e sim te passar os detalhes que você pode ficar atento e fazer os testes, você vai ver que você vai aprender de forma mais simples e fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar essa tela aqui agora, tá? Já estou aqui com o meu MetaTrader. É muito importante, pessoal, que durante o período de teste é importante você testar onde você sentir maior confiança. O teste do robô pode ser feito em conta demo, conta real, do jeito que você quiser. É um teste gratuito, tá? Você testa o robô como você achar melhor. Muitas pessoas optam em testar em conta real, porque assim eles já ganham um dinheiro nesse período de teste, tá bom? Mas você pode também testar em conta demo se quiser. Aqui eu já estou com o meu robô instalado, tá? Para que esse robô funcione, é muito importante que você tenha feito os passos de instalação, tá? E os passos de instalação consiste em fazer download do robô, você precisa ter o robô na sua pasta Expert, você precisa ter vindo aqui em opções, adicionado a nossa URL. Isso tudo aqui tem no passo a passo de instalação que está aqui na descrição do vídeo, tá? Você tem que adicionar a URL. E também, pessoal, você precisa registrar a conta que você está em uso, tá? Aqui eu estou com a conta 9906365, essa conta está registrada para teste, tá? Então por isso que eu consigo rodar ele aqui, beleza? Então vamos começar aqui agora o nosso processo de otimização. Como que eu começaria isso? Pensa o seguinte, eu acabei de instalar o robô, tá? Eu não tenho um setup base, mas eu gostaria de começar uma otimização. Qual seria o melhor caminho para eu começar uma otimização? Primeira coisa que você vai fazer para você aprender, tá? Porque existe o processo de aprendizagem, depois existe o processo onde você vai amadurecer aquilo que você aprendeu e depois você vai praticar, tá? Você vai praticar bastante até que você coloque realmente em uso aquilo que você otimizou, tá? Não existe pressa, tá? Mas também não precisa ser devagar. Você pode já baixar o robô e já fazer o que eu estou te mostrando, tá? Se você dedicar de 2 horas por dia durante uns 2, 3 dias, você já vai ficar muito por dentro da ferramenta. Se você já é um cara profissional, acostumado a usar robôs, você vai tirar de letra. Você vai ver que isso aqui é algo fácil e tranquilo de ser feito, tá? Uma coisa importante, pessoal. Eu estou usando a corretora FBS, eu gosto bastante dessa corretora. Tem também outras corretoras parceiras nossas aqui, mas você pode usar na conta que você quiser. Se você quiser abrir uma conta na corretora ABC que você conhece, fica à vontade. O teste você pode fazer aonde você quiser e também depois que você assina também usa onde você quiser, tá? Outro passo, outro ponto importante, qual é o ativo que eu posso utilizar? Você pode usar o robô CETES Pro 2024 e qualquer ativo disponível e habilitado na sua plataforma MetaTrader 5, tá? Agora um ponto muito importante é que você deve utilizar esse robô no ativo que você tem mais familiaridade. Se você, por exemplo, não é habituado a negociar com robôs ainda e está começando agora, recomendo você testar no EURUSD, GBP/USD, USD/JPY, SHA/USD, tá? Que são ativos importantes que vai te proporcionar uma melhor facilidade e uma melhor lucratividade também, tá bom? Nesse caso aqui agora, eu já estou com o meu robô instalado, tá? Eu venho aqui em otimização, tá vendo essa tela aqui, ó? Você tem testes, tanto único, visualização e otimização. Então, normalmente a gente usa esses 3 botões, 1, 2 e 3 aqui, ó. Único, visualização e otimização. No meu caso aqui agora eu vou clicar em otimização, porque eu quero mostrar para você como que você começa o processo de otimização, tá? Veja o seguinte, eu peguei o robô CETES Pro 2024, no ativo SHA/USD,
time frame eu estou colocando M15, mas eu posso testar ele em qualquer time frame que eu quiser. Algum resultado seguro pra caramba pode ser no H1 também, dependendo da estratégia. Então aqui agora eu vou prevalecer no M15 mesmo, tá? Por enquanto, ok? Eu coloquei um período aqui de 1/1/2024 até a data atual, tá? Você pode testar o período que você quiser. Se você quiser testar 2023, 2024, 2022, fica à vontade. Você pode vir aqui e mudar, ó, 2022, por exemplo. Eu quero testar 2020 até hoje. Eu quero testar 2018. Beleza. A única coisa que você precisa entender, tá? Você precisa entender que quanto maior o período de otimização, mais vai demorar o seu resultado a aparecer. E não quer dizer que vai ser os melhores resultados. Talvez você consiga um resultado mais expressivo, mais seguro, testando somente esse ano, tá? Então fica a dica. Eu vou testar atualmente em 2024 até a data atual, tá? Ok. Latência não mexo nada. Modelagem. Pessoal, aqui é um lugar que as pessoas elas tentam querer caçar problema, assim, sabe aquele negócio que é caçar chifre em cabeça de cavalo, né? Coisa que é caçar problema onde não tem. Entenda uma coisa. Os nossos robôs são projetados para trabalhar também na opção somente abertura de preço. Significa que ele vai analisar tudo somente nas mudanças de vela. Ele não vai tomar decisão nenhuma enquanto ele estiver dentro da vela. Então é importante que você siga as orientações. No nosso caso aqui, nós vamos selecionar somente abertura de preço. Por quê? Porque o somente abertura de preço ele vai pegar exatamente o que aconteceu no mercado. Exatamente. Então é isso que nos interessa. Eu quero pegar abertura, fechamento, máximo e mínima. 4 valores que são reais na base de dados do MetaTrader. Então eu só quero isso. Então por isso que eu uso somente abertura de preço. Entenda isso. Tá? Depósito é o que eu falo. Você pode usar conta Centos ou conta Standard. Se você for um cara endinheirado que tem 2, 3, 4, 5, 10 mil dólares tranquilo sobrando, você pode usar uma conta Standard. Mas se você, por exemplo, só tem 2 mil dólares, por exemplo, opte em usar uma conta Centos. Vai melhorar para você, sua margem vai ser bem melhor e você vai conseguir muito mais resultado porque você vai poder diversificar nessa conta, tá bom? Então aqui eu estou usando 10 mil dólares, que seria a mesma coisa de 100 dólares em uma conta Centos, tá? Então seria, se eu depositasse 100 dólares em uma conta Centos, apareceria 10 mil dólares aqui, tá? Alavancagem 1 para 500, é legal você aproveitar a alavancagem, tá? Muita gente às vezes acha que a alavancagem é só para te atrapalhar, para fazer você quebrar conta. Realmente, uma alavancagem mal usada, né, mal utilizada, vai sim gerar problema para você, porque quando você tem uma alavancagem boa, isso aqui está alavancando o seu dinheiro 500 vezes. Então, se você tem 10 mil dólares aqui no MetaTrader, tá? 10 mil dólares vezes 500 seria a mesma coisa de você estar negociando com 5 milhões de dólares, tá? Seria a mesma coisa, não sei se deu para ver aí, mas seria isso, tá bom? Então o que acontece? Quando você sabe usar a alavancagem, você consegue usar ela para ajudar você a ganhar dinheiro. Mas se a pessoa não tem experiência, se a pessoa não tem experiência nenhuma de mercado e ela quer usar uma alavancagem, não vai dar certo, porque ela vai achar que ela estando aqui com 10 mil dólares, ela vai poder abrir uma ordem de 20.0, por exemplo. Não vai poder e nem recomendo isso. Então é importante que você use de forma consciente. Aqui nós temos a alavancagem de 1 para 500, tá? Porque é a alavancagem da conta, então eu recomendo que você use também uma alavancagem 1 para 500, tá? Claro que se você for uma pessoa que vai começar com 50 mil dólares, 100 mil dólares, provavelmente você acaba estando um pouco mais limitado nessa alavancagem, acabando sendo uma alavancagem de 1 para 100 às vezes, mas não tem problema. Uma alavancagem 1 para 100 é muita coisa. Mas aqui nesse caso, se você quiser começar com pouco dinheiro, você começa com a alavancagem de pelo menos 1 para 500, tá? Vai te ajudar. Feito isso aqui, as configurações, né? Eu tenho aqui a parte de entrada do robô. Aqui nesse vídeo eu não vou detalhar parâmetros do robô, porque eu já tenho outro vídeo aqui no canal do YouTube
detalhando os principais parâmetros do robô. Então aqui agora eu quero mostrar para você como que eu começo a fazer otimização não tendo um setup base, tá? Não tendo um setup base e também não tendo nenhum parâmetro marcado. Então eu quero começar aqui, ó, do zero. Peguei o meu robô, acabei de instalar ele, baixei o robô e quero começar uma otimização sem setup base. Primeira coisa que você precisa entender, tá? É o conhecimento que você tem da ferramenta. Se você ainda não conhece a ferramenta, é importante que você assista todos os passos mostrados no teste de 15 dias. Você precisa, tá? Você precisa estar ali acompanhando, lendo e assistindo os vídeos. Porque ali eu vou detalhar coisas para você que quando você chegar nesse vídeo aqui, provavelmente você vai tirar de letra como que se faz as coisas. Nesse modo que eu já te mostrei aqui, ó, ele está no modo padrão e está funcionando. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas antes de fazer um backtest otimizado, sempre, antes de fazer uma otimização, teste no modo visual para ver se o robô está instalado corretamente. Se o robô estiver instalado corretamente, no próprio modo padrão que o robô está aqui, que é o de fábrica, o modo padrão de fábrica, ele vai abrir operações. Aqui, ó. Eu venho aqui no visual e ele vai abrir operações. Aqui, é só guardar aqui agora, lá, ó. Aí, agora vai. Opa, não, peraí. Faltou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Opa, aqui, ó. Beleza, 01, beleza. 1/1/2024, porque ele deu uma mensagem aqui, ó, pessoal, ó. Tá falando de data aqui, ó. Set mode, né? Calcular as datas, ajustar a data. Então, estou ajustando. Então, eu ajustei a data aqui no visual. Agora sim, agora eu vou rodar um visual aqui para a gente ver. Quando eu peço para rodar um visual, ele vai abrir uma tela, uma janela. E nessa janela você vai ver, olha lá, o robô está trabalhando. Ele abriu a operação. Se você vier aqui no histórico, está aqui, tá? E se você olhar aqui para baixo aqui um pouquinho também, ó, deixa eu ver se dá para ver. Você vai ver a data, tá? Então significa que o robô está instalado. Se você já sabe que ele está instalado, você fecha aqui, tá? Minimiza essa tela, beleza? E agora você precisa otimizar ele. Aí eu vou te passar alguns detalhes básicos que você precisa fazer para conseguir otimizar. Essa configuração que nós vamos fazer aqui agora é uma configuração básica, eu não vou entrar em detalhes de nada. Mas eu vou pegar o próprio modo padrão, tá? Eu vou pegar o próprio modo padrão, vou clicar em otimização completa, vou vir aqui em parâmetros de entrada, vou deixar modo padrão mesmo, não vou mudar nada disso, tá? Não vou mudar. Eu venho aqui agora fazer alguns detalhes importantes, tá? No modo padrão, observe que ele vem com a distância entre ciclos, significa que se eu abrir 1, 2, 3, 4, 5 operações trabalhando o preço médio, quando eu fecho todas essas operações, eu considero um ciclo. Então, quando eu tenho um ciclo fechado, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, qual é a distância mínima entre os ciclos? É uma distância em pontos, tá? É uma distância em ponto. Normalmente, eu recomendo você deixar 0, tá? Deixe 0, tá? Porque não tem necessidade. Isso aqui nós criamos para um teste, talvez esse parâmetro futuramente até chegue a sair daqui. Mas vamos deixar zerado aqui para você entender. Deixa 0. Vamos manter o modo padrão. E agora vamos fazer uma configuração interessante, tá? Que é referente a limite de negociação diária, tá? Observe que aqui está só 20 operação diária. Então, dependendo do setup que você cria, você pode chegar em 20 operações rapidamente e fica o resto do dia à toa. Não é ruim, é bom. Mas se você quiser testar esse limite, você pode começar com 20, aumenta de 1 em 1 e vai até 50. Não, pode aumentar de 2 em 2 aqui, que seja 2 em 2. E vai até 100. Deixa assim, tá? Então aqui, ó, eu marquei um cheque aqui, ó, tá vendo que eu chequei? Ó, olha lá, ó. E quando eu checo, eu posso preencher o iniciar, que eu quero deixar 20, o passo, que vai ser a cada 2, o máximo, quando atingir 100. Significa que ele vai fazer incrementos. Isso aqui que ele está fazendo aqui, ó, tá? Ele vai otimizar 41 vezes. Se eu clicar aqui no botão aqui, ó, presta atenção, ó, otimização, e clique em iniciar, observa que ele vai me mostrar aqui que ele vai ter que testar 41 vezes, só para você ver aqui, ó, eu venho aqui em resultado, vai mostrar aqui rapidinho, peraí. Tá? Ele vai tentar otimizar em 41 vezes aqui, tá rodando, deixa eu ver se está tudo certinho os parâmetros aqui, somente abertura, belezinha.
Demora um pouquinho, vamos aguardar. Olha lá, ó, 41. Então ele já está no teste 6 de 41. 6 de 41. Aí você fala, mas até agora não teve resultado. Beleza, não teve resultado porque você está só otimizando um parâmetro. O que eu quero mostrar para você é que cada parâmetro que você coloca para otimizar é uma quantidade de otimização que vai ser feita. Então, se eu pego um segundo parâmetro e tenho 10 testes para ser feito, então ele vai multiplicar 41 vezes 10, aonde você vai chegar num total de teste de 410 testes. Então, assim, a otimização é algo que você tem que saber fazer de forma responsável, tá? Nem sempre é marcando parâmetros demais, tá? É sempre bom você marcar os parâmetros importantes. Nesse caso aqui eu coloquei um único parâmetro, aonde na verdade, se você vê que o teste que nós estamos fazendo, ele não surtiu efeito nenhum aqui, não gerou nenhum resultado positivo, mas ele está tentando validar, tá vendo? Ó, ele vai tentar rodar os 41 aqui para você ver. Então, isso que eu estou mostrando para você aqui é de extrema importância. Por quê? Porque às vezes a pessoa está acostumada a pegar o setup base, mas ela não entende o que seria a otimização. Então aqui eu quero te mostrar que quando você flaga um parâmetro, igual esse aqui, ó, limite de negociação diária, tá? Aqui, ó, tá flagadinho aqui, limite, tá? Começando de 20, passo de 2 em 2, máximo de 100. Então significa que ele vai fazer 41 testes, e é o que ele está fazendo aqui, ó. Olha lá, ó. Observa que ele está no teste 32 de 41, tá? Isso que ele está fazendo aqui é um teste, backtest, e até o presente momento, essa otimização não me gerou nenhum resultado atrativo para o que eu quero, tá bom? Isso aqui é de extrema importância, tá? Então você está vendo, olha lá, ele vai acabar quando chegar no 41. Então essa amostragem que nós fizemos aqui é para te mostrar que ele vai seguir exatamente aquilo que você selecionou nos parâmetros para otimização. Então terminou, ele percorreu 41 vezes, ele não achou nada, então por isso que ele não mandou o resultado para a gente. Super normal, porque foi só um parâmetro. Eu não pedi 2, 3, 4. Foi um parâmetro, tá? Com 40 validação. Então aqui, ó, nós fizemos isso aqui, ó, um parâmetro com 41 validação. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu posso deixar esse parâmetro ativo, ou eu poderia desmarcar ele aqui e colocar, por exemplo, eu quero até 100 ordens no dia, tá? Isso fica a critério da pessoa que estiver otimizando. Lembre, mercado financeiro, Forex, quanto menos posicionado você tiver, quanto menos exposição você tiver, mais seguro será para você. Então é de extrema importância que você saiba a forma correta de fazer. Então eu acho interessante você otimizar sim esse parâmetro. Então você deixa ele marcado aqui, tá? Para ele fazer a melhor limitação que ele achar. Eu vou marcar um outro parâmetro aqui agora, ele é um pouco fora de ordem, mas eu acho de extrema importância, que seria o quê? Eu vou deixar o limite de ordem diária e eu vou rolar aqui para baixo aqui, ó. Eu venho saber o quê? Por eu estar otimizando o SHA-USD, eu sei que o SHA-USD, ouro, ele é uma moeda normalmente utilizada para garantir segurança dos países, né? Então, assim, vamos dizer que um país começa uma guerra com outro, aquela moeda, os negócios começam a ficar instável e normalmente as pessoas correm para o ouro como forma de investimento. Tanto que se você pegar o gráfico do ouro, por exemplo, aqui, ó, SHA-USD, aqui, ó, SHA-USD, janela do ouro, você coloca no semanal aqui, ó, veja, ó, coloquei no mensal. É clara que ele é um ativo mais de alta, tá? Então, nesse caso aqui, é importante também você testar uma configuração muito importante, isso aqui, ó. E você pode fazer isso em qualquer ativo que você quiser, que seria o quê? Parâmetros. Tá vendo aqui, ó? Eu quero ver se seria buy, sell e os dois juntos. Então, eu vou otimizar esses 3 parâmetros aqui, que seria 2, 4, 6, tá vendo, ó? Agora, vamos ver quantos testes nós já fizemos aqui. Vamos fazer. Antes era 41.
Agora é 328. Por que é 328? É simples, porque você pegou aqui, ó, você tem 41 desse parâmetro aqui, que são 41 possibilidades, mais duas possibilidades desse, mais duas desse e duas desse. Então significa que seria o quê? Seria, ó, 41 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 328 aí, ó. Dá uma olhadinha para você ver, ó. É a multiplicação. Então, quando você seleciona parâmetros para otimização, ele faz um processo de multiplicação. Então, ele pegou aqui esse primeiro parâmetro aqui, que são 41 combinações possíveis, e multiplicou com essas aqui embaixo. 2, 2 e 2. Se você pegar 41 vezes 2, depois vezes 2, vezes 2, você vai chegar em 328, que é o número de combinações que está previsto para testar aqui, tá? Então é assim que vai se montando os passos de uma otimização, tá? Então isso é importante você entender. E quanto maior o número aqui embaixo, mais vai demorar o seu teste, tá bom? Então estamos aqui, ó, já estamos selecionados aqui e vamos supor que eu quero otimizar. Aí eu venho aqui, ó, otimização completa e clico em iniciar. Quando eu mando iniciar, ele vai sim agora, tá? Ele vai trabalhar até concluir os 328 testes. Então isso vai levar um pouquinho de tempo a mais do que levaria no primeiro teste que nós fizemos, tá? Então isso que eu estou mostrando para você aqui agora são passos do teste, tá? O que eu estou te mostrando é que você pode ir testando tanto com base em um setup base, como você também pode ir testando por partes. Você pode testar um certo ativo, depois você pode testar um parâmetro, achou a combinação, você testa outro. O que vai te mostrar isso é os resultados que vão surgir aqui. Por enquanto não surgiu nenhum. Então nós temos o quê? Nós temos que sair validando tudo que nós estamos fazendo aqui, tá? E provavelmente você só vai começar a ver resultados aqui quando você selecionar mais parâmetros importantes. Se você observar aqui, ó, não tem nada aqui ainda, tá? Então não tem porque também eu estou filtrando aqui, ó. Eu excluí as transações zeradas, eu excluí as perdas, eu excluí rebaixamento maior do que 50%, fator de recuperação, tudo. Eu excluí tudo isso aqui. Tá? Porque eu quero coisas que sejam aceitáveis, por exemplo. E agora a pessoa tem que aguardar. Como isso aqui é um vídeo educacional, eu não vou esperar totalmente isso aqui. Por quê? Porque senão fica longo o vídeo. Tá? Então vamos agora parar esse teste e vamos agora seguir para marcar outros parâmetros. Então a gente vem aqui otimização, parâmetros de entrada, e nós vamos selecionar outros parâmetros aqui agora. Tá bom? Então vamos selecionar aqui agora. Eu então selecionei buy, sell e buy e sell simultâneo. Significa que eu quero testar se o meu gráfico, se o meu setup vai ter mais resultado em operações de compra. Eu quero testar se ele vai ter mais resultado em operações de venda ou operando os dois ao mesmo tempo, tá? Lembrando que aqui nós estamos usando o modo padrão, então agora eu vou partir para selecionar outros parâmetros. Então nós já temos esses aqui, ó. Nós temos um parâmetro, 2, 3, 4. Então agora vamos passar para outros parâmetros importantes aqui também, tá? Que eu acredito que seja de extrema importância, tá bom? E um dos parâmetros de extrema importância que eu acredito são as etapas de distância retração. Eu já gravei um vídeo que também está no canal, tá? É um vídeo sobre os parâmetros do RoboSets Pro. Lá eu detalho para você sobre a primeira etapa, sobre a segunda etapa, terceira etapa, tá vendo? São distâncias de retração. Esse bloco aqui que eu estou te mostrando, etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, são etapas que vai ser configuradas para você trabalhar as retrações. O que são retrações? Retrações são as ordens que vão compor o preço médio. Tá? O nosso robô forte do nosso RoboSets Pro é a execução de preço médio. Pode ser no modo de cruzamento de média, no modo FIMAT, qualquer modo de negociação que esteja ali, o preço médio prevalece, tá? Só que eu preciso o quê? Configurar, porque não dá para fazer preço médio de qualquer jeito. Então,
que a gente vai fazer aqui agora? Isso que eu vou mostrar para você aqui agora é uma configuração que você pode usar SHA-USD todos os pares de moeda, tá? Mas não é uma configuração que você usaria, por exemplo, índice, SP 500, Nasdaq, tá? Porque seria outras configurações que você deveria abordar, tá bom? Porque ali você tem que medir o range que o ativo atinge num dia, na semana. A gente precisa fazer um levantamento do ativo antes de fazer a otimização, para a gente configurar as distâncias de retração perfeita. Mas isso que eu vou mostrar aqui agora para você, você pode fazer tanto nos pares de moeda como no SHA-USD, tá bom? Tá aqui os pares de moeda que você pode negociar o que você quiser aí. Então vamos aqui agora, pessoal. Já estou aqui com o meu preço médio habilitado, tá? Ele vem padrão habilitado. Fator de multiplicação, ele está usando o multiplica, tá? Se você quiser, você pode mudar para o exclusivo. O exclusivo, presta atenção, o exclusivo ele é um dos mais utilizados hoje, porque ele não faz martingale padrão, ele não vai fazer abertura das ordens com base no fator de multiplicação. Quando eu falo fator de multiplicação, seria o quê? Vamos supor que eu abra a primeira operação de 0,01, tá? A segunda operação, se eu fosse fazer um martingale, seria de 0,02. A terceira seria de 0,04. Então, nós não vamos fazer isso aqui. Então, por isso que eu quero que você coloque exclusivo, tá? O exclusivo. Mas se você gosta de martingale, você deixa um multiplicação, tá? Então, eu já selecionei aqui o exclusivo. Mas o que eu tenho que otimizar aqui agora? Bom, você tem que otimizar etapa 1, distância retração, tá? E max trade. Se você tivesse usando aqui, ó, multiplica, se você tivesse usando multiplica, você teria também que otimizar esse parâmetro aqui, ó, que é o fator incremento, tá? Aí você otimizaria ele. No meu caso, eu não vou otimizar. Eu vou otimizar somente a etapa 1, distância retração, e a quantidade max trade. E aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou preencher os valores que eu quero iniciar de distância retração, o passo e o parar. Então aqui agora eu venho. Bom, eu quero colocar 50 pontos, tá? Quero colocar 50 pontos aqui e quero até 1000 aqui. Beleza? Então eu vou ter 20 opções aqui. E o etapa max trade aqui, eu começo com 3, coloco 1 aqui de passo e vou até 10. Então eu permito abrir até 10 ordens na etapa 1, tá? Mas isso quem vai me dizer se é a melhor configuração é o examinador de estratégia. Ele vai chegar para mim na melhor combinação e falar assim, Flávio, essa é a melhor combinação. Então ele vai me mostrar uma grade de resultados aqui, tá? Então eu já configurei a etapa 1 aqui, ó, distância, ordem, retração, e etapa 2 e a etapa 1 max trade, que está aqui. Então agora eu vou partir para a etapa 2. Então aqui também eu vou fazer a mesma coisa, eu marco esse parâmetro e o max trade. Eu venho nesse aqui, ó, distância, ordem, retração, coloco 50 em iniciar, 50 no passo e 1000 no parar, beleza? E agora eu venho também aqui, ó, max trade, começo de 3, incremento de 1 em 1 e vou até 10, tá? Feito isso, então eu já tenho aqui, ó, duas configurações na distância retração 2. Agora eu passo aqui para etapa 3. Então eu venho aqui, ó, distância, aqui, ó, distância, ordem, retração e max trade. Eu vou começar aqui com 50 pontos, tá? Coloco mais 50 pontos aqui de passo e vou até 1000 aqui. Beleza? E aqui no max trade já está 3, 1 e 10, tá vendo, ó? Começo com 3 operações, passo de 1 em 1 até 10 operações permitidas. Agora eu venho para a etapa 4, tá? Então eu venho aqui, ó, etapa 4, tá? Começo de 50, passo para 50, que eu vou aumentando de 50 em 50 e chego até 1000, tá? E aí eu tenho um max trade aqui também. Começo 3, 1 em 1 até 10, beleza? Agora vamos configurar a etapa 5. Eu venho aqui, ó, mesma coisa, tá? Tá lá configurando até 1000. Opa, 1000. E max trade aqui, que seria de 3, 1 e 10. Agora, para finalizar essa parte, vamos fazer a configuração do sexto, etapa 6 aqui, tá? Começa de 50, 50 e 50, até 1000. Beleza? E agora tá aqui, ó. Começo do 3, passo de 1 em 1 até 10 operações nesse ciclo aqui, tá?
Bom, configurei isso, então agora também eu posso configurar o quê? Máxima quantidade de ordem de retração, tá vendo? Ó, máxima quantidade de ordem de retração, cell e buy. Então eu começo com 10, de 1 em 1. Vou colocar 2 em 2 aqui para andar um pouquinho mais rápido, tá? Não tem problema. E coloco até 20 aqui cada um. Porque 20 operações já é um volume alto de operação. Não tem necessidade de ser mais que isso, tá? Agora eu vou fazer o quê? Como é um backtest otimizado, então eu preciso marcar esse parâmetro aqui, ó. Eu vou setar ele para verdadeiro. Isso aqui, pessoal, esse parâmetro aqui, ó, configuração para backtest otimizado, utilizando somente nas aberturas de preço. Então, como o meu teste é somente abertura de preço, eu já deixo esse parâmetro marcado, tá? Para que eu possa pedir para o robô executar as ordens somente nas mudanças de candle. Então, ele vai fazer toda a análise só nas mudanças de candle, tá bom? Vou otimizar também, pessoal, o Profit aqui, ó. Pego o Profit em pontos. Eu vou começar aqui com 100 pontos. Vou de 50 em 50, tá? E vou até 1000 pontos. Beleza? Então eu vou fazer. Agora eu vou passar para o próximo parâmetro, que é importante também. O nosso robô ele tem um Take Profit, que esse Take Profit nada mais é do que uma quantidade de pontos quando ele atinge o chamado preço médio. O que seria o chamado preço médio? Eu tenho ali 3, 4, 5 ordens. Elas são abertas. Elas são somadas, divididas pela quantidade. É feito um cálculo de preço médio. Ele vai atingir um preço médio. E a partir daquele preço médio, ele soma a quantidade de pontos aonde ele vai realizar um lucro. Tá? Dessa forma. Só que eu tenho algumas configurações aqui também. Por exemplo, ativar preço. Eu posso colocar um Profit quando ele atingir um certo rebaixamento. Eu posso colocar um outro Profit quando ele abre mais de uma operação. Então aqui eu vou fazer as configurações também de otimização. Aqui, como ele está aqui, ó, ativar Profit máximo rebaixamento, tá verdadeiro, tá vendo? Então eu pego aqui, flego essa aqui, ó, fleguei. Total Profit máximo começa de 100, vai de 100 em 100 e vai até 1000, por exemplo, também. Não tem problema, tá? E agora esse aqui também, ó, porque o ativar Profit Max Orders está verdadeiro. Então eu venho aqui também, eu coloco de 100, 100, 100, até 1000. Pronto. Então eu vou achar uma configuração aqui, tá bom? Beleza. Agora, essa parte aqui eu não vou mexer muito. Agora eu quero mostrar para você uma coisa aqui, ó. Olha o tanto de execução que já chegou. Ele tem um limite. Quando ele começa a chegar nesse limite, ele vai fazer uma otimização diferenciada. Ele vai selecionar sempre os melhores resultados, tá? Então observa aqui que já tem um volume exagerado de parâmetros, mas tudo bem, a plataforma comporta bem, ela vai suportar bem, tá? O que você precisa entender é que não dá para marcar todos, tá? O que você pode fazer é fazer uma primeira otimização, salva o arquivo, e depois você faz uma segunda otimização para aprimorar. Eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Então vamos continuar aqui nosso teste aqui. Então aqui, ó, os últimos parâmetros marcados foram esses aqui, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou procurar alguma coisa referente a lucro. Não, isso aqui não vou definir anual também não, máximo não, tá vendo? São parâmetros que não vai precisar deles agora. Eu não uso e não recomendo utilizar agora também, tá? Parcial. Fechamento parcial é interessante, então é importante você marcar aqui. Deixa eu testar se o parcial vai ser legal. O ativar fechamento parcial também pode ser legal dependendo do rebaixamento. Eu coloco 1% aqui, de 1 em 1 até 10. E a quantidade mínima, pelo menos uma ordem, tá? Pelo menos 2, que seja. Que ninguém vai gerar preço médio com menos de 2. E o Profit eu testo também. Eu coloco aqui de 50 até 600 pontos, tá? E a gente vai testar isso aqui também, tá bom? Que é o parcial aqui, beleza. O restante aqui agora nós não vamos mexer, vamos só procurar aqui agora referente a dias da semana. Eu acho interessante você testar dias da semana, porque tem muita gente que acha que o robô tem que abrir ordem todo dia, tá? Eu acredito o seguinte: a ferramenta de trade automatizado, ela é feita para facilitar a sua vida. Ela é feita para abrir negociações nos períodos que ela tem mais probabilidade de acerto. Então, quando eu mando
você testar dias da semana e você escolhe um setup, por exemplo, aonde ele por si só, ele fala, não, aqui você vai abrir operação só dia de segunda, quarta e sexta. Você tem que respeitar, tá bom? Então nós vamos marcar isso aqui também. Então eu vou vir aqui na parte aqui de baixo aqui, ó. Cadê? Dias da semana. E vou pedir para otimizar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então ele vai fazer para mim uma otimização validando esses dias. Ele vai testar para mim se abrir ordens nesses dias vão ser legais. Às vezes você vai pegar um setup que só abre operação segunda e quinta. Às vezes você pega um setup que só abre operação segunda, quarta e sexta. Às vezes você vai ter setup que é segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta. Você precisa respeitar isso. Tá? Você não pode, depois de otimizado, ficar perdido. Falar, ai, meu robô não abriu ordem. Cara, ele está fazendo exatamente o que você pediu para otimizar. Isso aqui é uma ferramenta de alta performance, usada por mais de 3.000 trades que nós já temos aqui. Então, assim, é assim que funciona. Tá? E você precisa respeitar isso. Então, eu já marquei isso aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Eu quero incluir aqui nos meus testes. Vou habilitar aqui também, só para a gente ficar aqui, ó. Vou habilitar as linhas de preço médio, tá? Para já deixar habilitadas, ok? Belezinha. Tá vendo aqui, ó? Linha de preço médio e linha de take profit. Então já deixa habilitada aqui, para depois que você salvar o setup, já vir as linhas marcadas, fica legal ali, tá? Então agora eu vou marcar algum filtro. Eu vou pegar um filtro de média móvel, porque eu quero. Eu vou rolar aqui para cima, tá vendo? Ó, eu rolo e vou procurar aqui, ó. Média móvel, cadê? Aqui, que é chamado média de apoio. Esse filtro média de apoio, ele é muito interessante porque ele vai te dar uma noção muito melhor de como que está a tendência de mercado. Claro que você pode trabalhar buscando a média, como você pode trabalhar a favor da média. Significa que a favor da média seria o quê? A favor da média seria, vamos supor que eu tenho uma média de 144 períodos aqui. Então, o que acontece? Quando eu falo seguindo a tendência, então, o preço acima da média, eu considero alta, tendência de alta. Preço abaixo da média, eu considero tendência de baixa. Só que tem gente que gosta de trabalhar buscando a média. Então, o cara faz o quê? O cara usa a média de 144 e ele vem aqui e fala assim, ó, negociar buscando a média verdadeiro. Se ele colocar isso aqui verdadeiro, então ele vai fazer diferente. Ele vai chegar e falar assim, ó, abaixo da média de 144 eu faço compras, acima da média de 144 eu faço venda. Tá? Vai de cada um em querer testar isso. Mas nós podemos testar isso aqui no nosso teste aqui agora. Então agora eu vou marcar os parâmetros finais aqui, tá? Para a gente ver se a gente consegue otimizar sem nenhum problema. Então eu vou marcar aqui, ó, ativar média. Negociar buscando média, vamos testar também. Período, eu quero até 200, vou testar aqui, ó, de 10, começa com a média 10, de 5 em 5 passa até 200, tá? Método, eu vou testar também, se é simples, médios linear, tá vendo? Ó? Aplicar o preço também eu vou testar, close price até H price. Gatilho eu não mexo. Analisar tipo candle, talvez sim eu deixo verificar, significa que para eu fazer operações de compra, o meu candle tem que ser de alta, se eu quiser fazer operações de venda, meu candle tem que ser de baixa, tá? Seria mais ou menos isso. E ativar distância mínima entre o preço? Não vou mexer isso não. Então eu já marquei os parâmetros que eu queria aqui de filtro, tá? Então ele vai validar também, ele vai gerar para mim um setup buscando o uso de um determinado filtro, tá? Eu tenho a opção, como eu estou usando o modo padrão, eu já posso aqui, na verdade, deixar ativado esse filtro, tá? Eu deixo o filtro ativo e coloco essa configuração aqui, ó, tá? Coloquei, beleza? Observa aqui, ó. Negociar buscando a média, começa falso, depois passa para verdadeiro. Período, começa com a média de 10, o passo de 5 e vai até 200. O método, ele vai também testar, começa com o método simples até linear H. Aplicar o preço, começa com close price até H price. Analisar tipo de candle, começa com falso e depois verdadeiro. Então aqui, pessoal, isso que eu fiz aqui agora,
é o processo que eu faço para gerar um setup base. Porque isso aqui, uma vez que isso aqui fica certo, eu posso salvar esse setup depois e usar em outros pares, tá? Então aqui agora eu quero só fazer um teste básico, otimização. Opa, esqueci uma coisa importante. Você quer usar lote dinâmico ou lote fixo? Isso é uma coisa importante. Se você é uma pessoa que quer testar com lote dinâmico, é importante você testar aqui. Ó. Eu recomendo você fazer um teste com lote dinâmico, tá? Por quê? Porque você vai testar as configurações com lote incrementando. Então significa que você pode começar o teste abrindo a operação de 0.01 e conforme o seu robô vai ganhando dinheiro, você vai ver que ele vai abrir operações de 0.02, depois ele passa a abrir a ordem inicial de 0.03, até chegar a um ponto que já está com bastante lucro, ele está abrindo operação de 0.20, por exemplo, tá? Então eu recomendo você usar esse bloco aqui, ó, lote dinâmico. Marca verdadeiro aqui, tá? E aqui você marca isso aqui, ó, percentual referente à conta, tá? Você pode começar com isso aqui, por quê? Porque nós vamos começar com o menor lote. Aqui, ó, tô começando com 0.0001, que seria 10 mil dólares que eu tenho na conta do MetaTrader, que aqui, ó, 10 mil aqui, tá? Aí eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é um fator de multiplicação. Então eu vou pegar vezes 0.0001%. Aí o meu menor lote é esse aí, ó. Ó. Dá para ver aí? Dá para ver, né? Tá vendo? Então é uma multiplicação que eu faço. Então esse percentual do lote dinâmico aqui ele vai multiplicando. Conforme o seu saldo aumenta, o seu lote aumenta também. Isso vai garantir que o seu setup escolhido funcione durante aquele período que testou, independente do período que ele começa, tá? Então tá aqui, marquei tudo que eu quero. O processo de otimização é simples, tá? Você vem aqui novamente, clique em otimização, tá tudo certinho, tá todos os parâmetros marcados aqui, beleza? Que você quer otimizar. E aí você vai vir aqui, ó, e clicar em iniciar. O backtest otimizado, ele é um processo que tende a demorar um pouco, tá? E você precisa ter paciência, tá? Isso que eu fiz aqui agora é um processo que normalmente eu salvo esse setup que eu selecionei. Tá vendo esse setup que nós marcamos as flagzinhas aqui, ó? Nós marcamos tudo, né? Isso aqui eu salvo ele. Eu salvo esse setup para que eu possa utilizar ele em outros ativos, tá? Isso aqui, ó, daqui a pouco ele começa a dar resultado. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar porque é um teste demorado. Então, isso que eu estou mostrando para você aqui é uma forma que você usa para fazer otimização. Isso que eu estou mostrando para você aqui agora são passos que você deve aprender. Você nunca deve usar robô sem saber isso aqui. Você precisa saber isso aqui. Isso aqui é o que vai fazer a diferença de você ser um ganhador ou um perdedor. Tá? E você precisa acreditar. E isso que eu estou mostrando para você aqui é o que vai te mostrar para gerar resultados aqui. Então aqui, ó, vamos ver se tem algum resultado aqui, ó, deixa eu ver. Nenhum ainda, tá vendo? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, tem um aqui, já deu um resultado, mas o drawdown alto, tá vendo? Ó? Não é para escolher, claro, não tem problema. Tá aí, mas já começou. Então o que eu quero mostrar para você é que não tem essa de simplesmente arrastar um robô e pôr no gráfico. Não tem essa, não funciona. Você não deve fazer isso. Você deve otimizar o setup. E quando você otimiza, os resultados começam a aparecer. Tá? Olha, o drawdown está alto ainda. Está muito alto. Mas já começou a aparecer resultado. E é esse tipo de resultado que você vai precisar. Tá? Você vai precisar agora aguardar o resultado acontecer para que você comece a ter condições de selecionar um setup. Tá vendo que já apareceu o resultado com drawdown menor? Isso é o processo de otimização. Isso é o que eu estou colocando na cabeça das pessoas há anos e tem algumas pessoas que ainda insistem em achar que tem que fazer diferente. Não tem. Isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é trabalhar em cima de estatística do que aconteceu. O robô nada mais, nada menos, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um processo de seleção da melhor configuração. Então ele vai selecionar algo que vai te dar uma probabilidade maior de acerto.
Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos inventando nada. Nós só estamos validando uma estratégia em cima do que já aconteceu. Tá? E é assim que funciona. Então você hoje, cara, só pode usar algo que você tenha condição de validar. Você não pode, de forma nenhuma, usar uma ferramenta que não tem como ser validada. E isso é uma vantagem dos robôs da FX Trade. O robô Sets Pro 2024, você faz a otimização dele e esses resultados ficam aqui, ó. Tanto que se depois eu quiser verificar, tá aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ó, eu não vou mexer aqui agora, mas eu consigo ver os resultados que eu já tive para trás com esse robô aqui nos backtest. E aqui agora, pessoal, é aguardar. Aí, ó, já chegou em resultados, tá vendo? Tá vendo? Então, mesmo usando o modo padrão, você precisa otimizar. Isso que eu estou mostrando para você é de extrema importância, ok? Então, quando você for fazer o teste do robô, assiste o passo a passo inteiro, assiste todos os vídeos, pratique, tá? Nós deixamos você testar ele, agora você vai poder testar por 15 dias tranquilamente, sem problema. Somos totalmente transparentes para você. Então é só você fazer o que está mostrando aqui, cara. Isso aqui é o que vai diferenciar você de ganhador para um perdedor, tá? Que as pessoas que perdem são as pessoas que não querem fazer isso aqui. Elas acreditam em magia ou alguma outra coisa, porque aqui não. Aqui você roda o teste, vê como é o comportamento daquela configuração no passado e você coloca para trabalhar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, tá? O objetivo aqui é mostrar para você que é possível sim lucrar com robôs, tá? Observe só, modo padrão, ó, tá vendo? Ó, modo padrão. Eu vou deixar esse setup performando aqui, tá? E se preciso, depois eu gravo um outro vídeo mostrando o resultado para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, tá? Viu que é algo trabalhoso, mas nós gastamos o quê? 50 minutos? O que é 50 minutos para você começar a ter essas configurações? Olha aí, olha que diferença, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço aí, tá? E até mais.